E eu queria estar fazendo esse vídeo de uma forma mais elaborada, mais caprichada, mais tal, mas se eu ficar esperando o momento certo, as coisas não acontecem, sabe? Eu fico esperando estar num momento de plena consciência, num momento de pleno relaxamento, de plena, sabe? E esses momentos são raros durante o meu dia e eu escolho dedicar esses momentos a outras coisas, sabe? A escrever, a tocar um instrumento. Enfim, é um processo e eu estou aprendendo a utilizar desses momentos na hora certa. Eu queria falar nesse vídeo sobre raiva, ressentimento, rancor, ódio, sabe? Todos esses sentimentos ruins que tomam a gente, volta e meia, que confundem os nossos pensamentos, confundem as nossas reações e ditam muitas vezes o nosso dia. Tem algum vídeo do Rafael Jordão que ele fala sobre o tempo de duração da emoção, se eu não me engano são 90 segundos ou até menos. E se você está sentindo além disso, se suas emoções estão durando mais do que isso, já entra no ressentimento. E eu queria trazer uma ideia de ressentimento positivo, sabe? Porque o ressentimento muitas vezes a gente toma ele como uma coisa, né? Sempre negativa. Ah, está, para de ressentimento e tal. O ressentimento ele pode ser positivo, sabe? Quando você pensa em alguma coisa, aquilo traz respostas na sua fisiologia. Quando você lembra de alguém que te fez mal, de alguém que te deixou triste e tal, isso te faz sentir daquele jeito, sabe? Isso te faz sentir triste, isso te faz de novo, sabe? Você lembra daquilo e você produz a mesma resposta fisiológica. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não sabe a diferença entre a realidade e a sua imaginação, sabe? O mesmo cérebro que imagina é o cérebro que interpreta a realidade. Então, ele não sabe essa diferença. Então, para o cérebro, você está sonhando que está caindo ou você está caindo é a mesma coisa. Tanto que quando você está na cama e você sonha que você está caindo, você dá aquele tranco e aquilo na real é o seu corpo dizendo que, tipo assim, o seu corpo se preparando para a queda, né? Preparando para se apoiar numa queda. Então, o seu cérebro não sabe a diferença entre o imaginário, né, e o real. E o que eu queria trazer com isso? Tipo, a ideia do ressentimento positivo. Então, já que ele não sabe a diferença, ressentir algo positivamente seria lembrar, a gente chama, talvez chama de nostalgia, sabe? Ressentimento positivo. Mas lembrar daquela época, daquela situação que aconteceu e aquilo te trazer uma sensação boa. E isso é muito útil no dia a dia, tipo, por produzir. Ó, o Jaquim veio aqui. Vem, Jaquim. Por produzir uma resposta fisiológica. Vem cá, aparece no vídeo. E nego, e galera, e, por produzir um. Por aquilo mexer com a química do seu corpo, aquilo te traz coisas melhores, te traz sentimentos melhores, e você consegue agir a partir disso, a partir daquele sentimento você consegue fazer coisas melhores, sabe? Tipo, se você for numa entrevista de emprego, você lembrar da última entrevista que você fez, você se sentiu mal naquela entrevista, você produz. é, Será que você vai fazer barulho no vídeo? Acho que não. Tô de fone, tá fazendo barulho de obra aqui fora. É, Enfim, a gente pode ressentir as coisas positivamente. Então, isso é uma virada. Tipo assim, em vez de eu ficar alimentando aquele sentimento daquilo que aconteceu de ruim, eu alimentar o que aconteceu de bom. Agora tem um porém. Por que, que a gente está sempre, tipo assim, por exemplo, um namoro? Você teve um namoro, o namoro era muito bom, era tudo muito certo, não sei o que, funcionava, só que as coisas começaram a se desgastar, 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 até que quando rompeu foi uma coisa muito ruim. A nossa tendência é sempre lembrar do namoro. O namoro ele deixa de ser aquele namoro todo e ele passa a ser só a parte negativa e você começa a repetir a parte negativa e aumentar aquela parte negativa, criar uma ilusão de que aquela parte negativa foi o relacionamento em si. Quantas pessoas já fizeram isso, sabe? Tipo, eu já fiz. E o que que acontece? Tipo, a nossa tendência como ser humano é essa. Tipo, pensa num filme que você assistiu, e um filme muito bom, ou então um filme mediano, só que o final do filme foi uma bosta. Você sai revoltado da sala de cinema, você sai reclamando, você fala pra ninguém assistir aquele filme, que o filme é uma bosta. Você não lembra da parte boa, você não lembra das partes de êxtase que tiveram no filme, você só lembra da parte ruim. Então, cara, eu acho que esse trem tá fazendo barulho no vídeo. Mas se tiver, bom. É isso então, sabe? Tipo, a nossa tendência é essa. Tem um teste que fizeram com, tipo assim, pessoas que estavam fazendo exames.
aquele exame de colonoscopia, que coloca, introduz uma câmera no reto da pessoa, faz o exame e tal. E aí separaram dois grupos. Em um grupo eles faziam o exame inteiro, tal, o exame era desconfortável, e é desconfortável, não sei, né, mas deve ser. E, e aí eles fazem o exame na pessoa, e aí quando termina o exame, em um grupo eles deixaram a câmera lá depois que terminou o exame, eles deixaram a câmera durante um tempo, depois tiraram, e no outro grupo eles tiraram logo que acabou o exame. E aí depois fizeram perguntas pro grupo, e uma das perguntas que fizeram foi a seguinte, tipo, como é que foi? Na real, de acordo com as perguntas, chegaram à conclusão de que as pessoas que ficaram com a câmera um tempo antes de tirar, assim que acabou o exame, deixaram a câmera ali um tanto e depois tiraram, elas lembram do exame de uma forma não tão negativa. Tipo, as pessoas que tiraram na hora, porque elas já estavam naquele histórico de ruim, 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 e depois no final ainda tirou a câmera. Então, somou aquilo tudo e virou uma coisa horrível. Agora, nas pessoas que deixaram. Tem um vídeo do Pedro, Pedro Calabres, alguma coisa assim, Neurovox, que ele fala sobre isso. Eu não lembro exatamente o título do vídeo, mas se eu encontrar eu deixo na descrição. Que ele fala disso, ele relata esse exame, como é que funciona, né? E como é que funciona o nosso mecanismo, como é que funciona a nossa mentalidade nesse caso. Então as pessoas que elas esperaram um pouquinho para poder tirar a câmera, elas lembram do exame de uma forma não tão negativa. Por quê? Porque elas não somaram aquilo. A lembrança que elas têm é do final do exame. E o final do exame foi aquele momento de relaxamento, tipo, enfim, acabou e agora eu vou tirar a câmera. Então o que elas lembram é daquela parte. Agora quando você soma toda uma coisa ruim, e no final ainda tem um negócio muito ruim, que é a hora de tirar a câmera, na real não deve ser a parte tão ruim assim, deve ser muito pior, né? Uma câmera ficar rodando lá no carrequinho. Mas no, as pessoas que, enfim, vocês entenderam a ideia. E na nossa vida é a mesma coisa, tipo, a gente tem momentos bons nos relacionamentos, momentos muito bons, mas aí tem um momento muito ruim, a gente tende a ressentir aquele momento ruim, ficar alimentando aquele momento ruim. Eu não sei exatamente porquê, eu vejo que tem muita necessidade de controle da situação, tipo, aconteceu isso de ruim, eu preciso consertar, e a gente fica pensando naquela situação, a gente fica discutindo na nossa cabeça, tentando encontrar um argumento, uma resposta para entregar para a pessoa, mas na verdade a situação já passou, aquilo já acabou, e você continuar se sentindo mal não vai te ajudar a resolver aquela situação. E uma questão que eu percebi que funciona em mim, e talvez funcione em outras pessoas, é colocar para fora esses ressentimentos em forma de escrita, como se você estivesse escrevendo uma carta para essa pessoa, e você colocar aquilo para fora de você e você observar. Muitas vezes você até conversar com você mesmo, tipo, pô, cara, por que você tá nervoso assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu faço comigo, sabe? Às vezes eu tô sozinho, e aí eu tô pensando e pensando e pensando e ressentindo, e daqui a pouco eu falo assim, qual foi, João? Tipo, peraí, cara, por que você tá. Sabe? Que besteira, por causa de um negócio você vai ficar agora o dia inteiro, vai acabar com o seu dia por causa disso, sabe? E é a nossa tendência, sabe? Pelo menos a minha tendência muitas vezes é. E acho que faz parte disso tudo entender como funcionam as nossas emoções, sabe? Na internet você vai encontrar um negócio chamado escala de emoções, tipo, se você escrever escala de emoções no Google, você vai encontrar uma tabela. Nessa tabela você tem determinadas emoções, tipo, emoções mais baixas você tem emoções mais altas. Mais baixo acho que seria o medo, e mais alto o amor, talvez, iluminação. Mas lá para as mais baixas está a tristeza e acima da tristeza está a raiva. Então, a gente não percebe como que isso influencia no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente está se sentindo triste, a gente acha que aquilo não tem influência nenhuma, daqui a pouco a gente está com raiva de alguma coisa que aconteceu, entende? E, enfim, o que acontece é que a gente estava com a tristeza, a gente não lidou com a tristeza, a gente não trabalhou, não escreveu uma música, não pintou um quadro triste, não ouviu uma música triste, não chorou. Aquilo precisa ser expresso de alguma forma, aquilo não quer ficar preso dentro de você. Então, às vezes ela se transforma, ou eu não sei dizer exatamente como funciona, mas eu percebo que essa escala de emoções é real, sabe? Tipo, a tristeza, eu já vi tristeza minha, eu tava triste com a situação não era aleatória, né, mas uma situação, enfim, tava triste com a situação, e aí depois eu fiquei com raiva de uma situação que era totalmente diferente, era tristeza, talvez eu trabalhei um pouquinho nela e ela virou raiva, entendeu? E aí já na raiva
por eu não saber aonde aplicar essa raiva, porque essa raiva ela pode ser aplicada na escrita, no canto, na pintura, sei lá, no exercício físico, na corrida, ela pode ser expressa de várias formas. Por eu não expressar essa raiva saiu de mim sem eu perceber. Tipo, eu não gosto de toque, tipo assim, de contato quando eu não tô esperando. Eu sou meio, sabe, tipo, meio metódico em relação a isso. Não gosto que me abracem por trás, é uma coisa que eu me sinto invadida. E aí eu recebi um abraço por trás e nisso eu assustei e eu falei assim, me solta, mano, sabe? Só que eu falei isso com a minha mãe. E aí pronto, tipo, minha mãe, enfim, ela teve a reação dela, que foi também, não tinha a ver com o que eu tava fazendo, mas eu percebi que a minha tristeza que eu tava sentindo antes, que não tinha relação com aquilo, se transformou em raiva. E a raiva, quando ela continua não sendo trabalhada, ela se transforma em frustração, se eu não me engano. Procure escala de emoções que você vai entender. Mas a gente tem essas emoções que ditam o nosso dia, elas controlam as nossas relações e a gente não percebe, a gente não usa as nossas emoções, entende? De uma forma criativa, de uma forma. A gente costuma usar de uma forma contraproducente, sabe? É uma forma que não serve para nada, que atrapalha a nossa vida, que desanda as coisas. E eu anotei uns tópicos aqui e tal. Eu acho que era justamente sobre isso que eu queria dizer. Tipo, eu tava realmente com isso meio querendo sair. E, enfim, esperando o momento certo, esperando a postura certa, a aparência certa e as palavras certas e tudo certo. E isso também é contraproducente, sabe? Tipo, pensar que esse discurso pode beneficiar alguém e eu ficar guardando isso, esperando, né, nesse perfeccionismo, enfim. E outro lance que eu queria trazer, tipo, só para deixar assim meio marcado mesmo, é o da paciência, sabe? Tipo, não a paciência que engole a raiva, mas a paciência que entende que as coisas estão caminhando, sabe? A paciência que enxerga que existe um processo, porque tá todo mundo lutando contra essas coisas. Ontem eu assisti uma live da Lucilena Galvão e ela fala de um livro do Steven Pressfield que é Portões de Fogo. E nesse livro ele diz que tá anotado aqui, eu não lembro quem é, tipo, esse pessoal que faz guerra aí, que eles entendiam o inimigo, tipo assim, eram contra a desumanização do inimigo, tipo, o inimigo é humano. E encarar que o inimigo ele também está lutando com os demônios internos dele, sabe? Tipo, tanto o inimigo quanto o aliado. Mas a paciência, eu acho que tem muita relação com isso, sabe? Com você entender que as pessoas também estão lutando contra os demônios dela e não só você com os seus. E você ter paciência, você esperar acalmar os ânimos, você esperar as coisas se ajeitarem, sabe? Tem uma frase que é de Jesus Cristo, que está no livro Jesus no Lar, que é esse livro aqui, ó. É um livro muito bom, tipo, tem várias histórias de Jesus quando ele estava com os discípulos e são coletâneas assim de histórias. E aí ele fala da paciência, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Meu cabelinho tá massa, né, velho? Sabe, eu realmente, tipo, do jeito que eu tava aqui, eu falei, mano, eu vou gravar esse vídeo, eu não vou esperar eu tomar banho, não vou esperar isso, não vou esperar aquilo, eu vou falar o que eu tenho que falar, sabe? Vou botar pra fora. Porque tá acumulando e tô com vídeo acumulado e tal, enfim. É isso. Vamos ver se a partir de agora eu fico menos criterioso com os vídeos, fico menos apegado, mais apegado à mensagem, sabe? Do que enfim. Vou acabar esse vídeo comendo essa banana, tá? Pra mostrar mesmo que. Mostrar nada. Mas é isso. E uma questão. Como que eu vou comer banana? É isso. Tchau.